E estamos de volta, rapaziada, para conferir as novidades para a próxima atualização que já vai chegar em Skylore e promete trazer grandes mudanças dentro do jogo. Começando aí pelo rework no sistema atual de equipamentos, onde agora vamos ter uma árvore de talentos exclusiva de equipamentos. Com isso, vamos ter mudanças e novidades no sistema de forja e também novos itens para que essa nova mecânica aconteça. Por fim, vamos ter uma melhoria no sistema atual das classes com as novas ultimates e set de habilidades e passivas que vai permitir você direcionar a sua classe mais para o dano ou mais para o suporte, por exemplo, facilitando você fazer qualquer tipo de conteúdo dentro do jogo. Se você quiser saber mais sobre essa e as demais mudanças que vão chegar, não saia daí e bora para gameplay. Salve família! Estamos de volta com o canal Chuchu Jogador, diretamente do servidor teste. Quem diria temos um servidor teste? E você vai conferir tudo com o Chuchu mais cansado desse Skylore, com o canal que mais parece série, né, da Netflix. Sai uma temporada de vídeo por ano. E esse vídeo, apesar dele ter 20 minutos, ele é um resumão de verdade. O vídeo mais completo, que é mais uma live disfarçada de vídeo aí, eu vou lançar amanhã, todo comentado e bem completo para vocês. Tem 1h20 de vídeo. Olhando aí, pessoal, a loja atual, tem as coisas antigas e tem agora uns livros aí, uns pergaminhos, tem spó e tem algumas orbes aí, tá bem? Basicamente são os itens novos aí para mecânica nova. Além disso, tem algumas coisinhas que vocês vão ver durante o vídeo. Indo para a parte principal, que é a parte de equipamentos, né, os talentos novos, vamos lá conferir na última aba ali os talentos de equipamentos, né? Temos aí tanto para arma, armaduras da direita e os acessórios que são da esquerda. Vamos conferir que sempre vai ter uma linha principal, que é a evolução de Tier 1 até Tier 6, e em cima vocês têm aí as especialidades, tá? E essas especialidades vocês vão conferir que precisa de uma exigência. Nesse caso aí precisava upar o Tier 6 até o 3 para liberar. E esses dão um buff, recurso, tá bem? E agora vocês vão ver aí, tanto na armadura e acessórios, que agora, por exemplo, o tanque, ele só tem médio e pesado por equipar de equipamentos, tá bom? E o alquimista é leve e pesado, e os DPS é médio e leve, tá? Se vocês quiserem acertar essa parte da meiuca aí, vai ter que evoluir os dois para vocês terem esses atributos adicionais. Vocês vão ver aí durante o vídeo, tá? Voltando aqui por equipamento, temos aí o primeiro, que é o Tier 1. Vocês vão ver que evoluindo isso, não é só evoluir um, tem 2 níveis no primeiro, no segundo tem 4, no terceiro eu acho que tem 5 e assim por diante. O mesmo vai se aplicar para as especialidades também, os outros recursos, tem o custo, tem 2 níveis também, a especialidade nesse momento, tanto aí a especialidade é a primeira, que eu já conferi, a segunda, tá bem? E vocês vão ver aí que vocês têm isso daí, ó, vocês têm 6 níveis, por exemplo, o Tier 5, vocês podem conferir aqui, nessas bolinhas verdes ou pela própria aba, e você pode evoluir isso, mas para passar para outra, pessoal, não precisa evoluir todos, tá bem? E vocês têm aí para cada especialidade, vocês vão ter um nível de livro diferente, a quantidade de recursos, e vai dar aí atributos melhores, tá bom? Sempre é um atributo só, tá bom? Mas a gente vai ver isso. Então, por exemplo, para me liberar esse que está bloqueado, eu preciso estar aí com a arma e a armadura no nível 3, que é aquele Tier 6, tá bom? Agora vamos à parte que interessa, que é a parte de como evoluir. Então nós temos alguns itens novos aí, temos aí, vocês vão ver essas pedras alquímicas, os livrinhos é importante que temos livro para arma, para armadura e para acessórios, são diferentes, tá bem? Temos essas pedras alquímicas que vai substituir as pedras alquímicas antigas, tudo isso que você tem vai virar aí na atualização essas pedras alquímicas que vocês vão conferir depois. Temos esses livrinhos aí também que é convertido pela pilha de recursos que você usava lá para upar itens, tá bem? Então essa pilha aí você transformou esse livrinho, também pode dropar em baú, boss aí, depois a gente vai ver, tá bom? Temos os antigos cristal adamantino que continua, que vocês têm aí. Temos também ali, que a gente não viu ali, a liga de acessórios, tá bom? Então, você vai
Quando for avançar na árvore de talentos e equipamentos, você vai precisar de livros. Tem essa enciclopédia aí, que é para as especialidades, e livros normais. E para fazer isso, pessoal, nós vamos acessar já a Forja. Temos ali o primeiro, que foi a encantamento, o segundo aqui é a transmutação, temos o terceiro que é a reforja, temos o quarto que é a transferência de encantamento, e o quinto, que é o último lá, é a parte de endurecimento, que é o reforço, tá bem? Então depois a gente vai conferir um a um. A transmutação é importante para converter aí os livros e os pós, a gente vai ver durante o vídeo. Então se precisa, para algumas coisas, vai ter que ter esse livro e vai ter que ser esse pergaminho aí, que eu já vi que dropa em baús aí. Tá bom? Então você precisa fazer livro de raridade mais alta, porque vocês vão ver que os equipamentos agora não tem, você não evolui a raridade. A gente vai ver mais para frente, tá bom? Então eu fiz alguns livros aí a partir do livro normal de arma, fiz uns verdes para evoluir a especialidade, que é aquele livro enciclopédia, tá vendo? Ó? Então 2 níveis, tem 1 e 2 níveis eu vou evoluir. O custo aí tá bem barato para essa especialidade, então eu ganho aquele Blood Magic ali, e outra aba 2, ele tem um tempo igual um talento normal, tá bem? Não se esqueçam disso, e eu vou ganhar bloqueio, tá bom? Então aqui é bloqueio, tá vendo? Ó? E depois vocês vão ganhar ali esse Blood Magic, vamos conferir já. Então aqui é a última, eu evoluí tudo, fiz um corte aí para evoluir toda a árvore de talento só de arma, tá bem? Que isso aí dá um trabalho do caramba, e tudo que você evoluir, você vai conferir aqui, tá bem? Então eu consegui evoluindo tudo isso, 1600 de bloqueio, também Blood Magic, também se eu equipar a espada ali e tem o escudo, que já é do tanque. E o equipamento rating ali, que eu já vou lhe explicar, que é a força do seu equipamento a mais que você ganha. Tá bem? Como eu disse, pessoal, o mesmo se aplica aqui para acessórios e armaduras, tá bem? A diferença é que para você ter especialidades vai ter que upar os dois do canto. Cada um vai ter sua exigência e você vai ter que upar os dois, tá bem? Os livros são diferentes, livro de acessório tem o livro de armadura, mas o conceito é o mesmo da questão das armas, tá bom? O esquema de evolução é o mesmo, tá certo? Aqui, pessoal, por exemplo, aqui eu fiz um cortezinho para vocês verem. Se vocês tiverem armadura, são 4 armaduras e 4 acessórios. Então, o de tire médio você vai ter esses atributos, e de tire pesado você vai ter os de baixo para cada equipamento. Então, dá um buff legal você evoluindo, tá bem? Agora eu quero mostrar para vocês a diferença. Vocês vão ter coisas novas, como aqui o item power na arma, né? Que aquele valor ali nada mais é a soma do valor do item mais o valor que você evoluiu lá, o 123, né? Que tem o de equipamento e rate. E aqui embaixo vocês têm os atributos novos aí e as informações novas de equipamento, tá bom? O que é importante? Eu quero que vocês vejam aqui a diferença de um equipamento com árvore de talentos full evoluída. Dá aquele valor de 500 ali, você vê que de 600 passa para 1.300, que nada mais é, pessoal, que é aqueles, basicamente, que eu fiz um cálculo aqui, pelo que percebi, 123% que é da árvore de talentos lá do equipamento. Então, seu equipamento atual ganha 123% a mais de atributos geral no equipamento, tá bom? O que isso é bom? Agora vocês podem ter 2 sets, pessoal. Quando você trocar de set, você não precisa mais ficar evoluindo aquele set lá, o segundo set. Ele automaticamente vai atribuir árvore de talentos para ele. Tá vendo que o escudo tá ali com 123 de força a mais, por cento a mais. Ele tem 5.000 de armadura, tá bem? Ele é azul, tá bem? Você vai ver a diferença de um por um roxo. Mas ele, ó, tá vendo? O roxo já tem 10.000 de atributo, pessoal, da armadura. E o azul tem 5.000. Mas isso é importante, agora você pode trocar de equipamentos, tá bom? E se você não tiver aquilo lá, olha a diferença, pessoal, 1.900. A árvore de talento vai para mais de 5.000 aquilo. Então vocês veem a diferença de uma árvore de talento evoluída. E os atributos não tá aí, pessoal, mas estava lá na árvore de atributos, tá bom? E agora vocês vão perceber que os boss, todos os boss vão dropar item roxo. Pessoal, por quê? Porque agora a gente não passa mais de raridade o item roxo, né? De azul para o roxo, você tem que dropar. E ele vem com um monte de atributos. Hoje tem 3 atributos, tá bem? Adicionais. E o azul tem 2 e assim por diante. Acho que o verde tem 1 a mais, fora os padrões, tá bem? Então você vai ver que cada um vai dropar e tem os tires do equipamento, tá bom?
Bom, a parte de equipamento é resumida assim, depois no vídeo completo vocês conferem no detalhe aí, não esqueçam de ver ele, tá bem? Agora vamos falar da amplificação, que é a primeira parte da forja, tá bem? Então agora, para fazer a amplificação clássica que a gente fazia, agora vai precisar do pozinho, tá bem? É o mesmo esquema de antigamente, tá bom? Agora a diferença é que você precisa usar pó, e agora a gente tem aí uma orbe nova, que é essa orbe de sorte, que aumenta ali a chance, tá vendo? A orbe antiga não faz isso, mas essa orbe nova melhora um pouco a chance para você amplificar agora, né? Aprimorar, né? Amplificar o seu equipamento. A quantidade de amplificação ainda tá a mesma antigamente, tá bom? Só que mesmo assim, pessoal, a dificuldade aí para mim tá similar, não tá muito diferente do que era. Você amplificar aí tá bem difícil. O problema é amplificar os itens roxos, você precisa já de pó roxo. E esses pó roxo, para você fazer, pessoal, você tem que fazer lá na transmutação também, passar do azul para o roxo. A questão é que você usa o pó e também agora usa pedra alquímica ali, tá vendo? Ó? A quantidade de pó que você vai fazer vai consumir pedra alquímica, tá bem? Tem essas mudanças aí dentro dessa parte da forja, tá bem? E esse pozinho roxo aí, se vocês olharem pela quantidade, pessoal, e as falhas que dá aí para encantar, gasta muito e vai ter que ser uma coisa tranquila de dropar. E a gente tem que verificar como vai ser isso, tá bem? Passando aqui para a parte da reforja, que é aquela parte de setar os atributos, pessoal. Qual que é a diferença agora? Agora a gente não pode ficar mudando todos igual a gente mudava, roletava todos, pessoal. Agora vocês vão ter que escolher um só. Nesse caso eu vou escolher a esquiva, vocês vão verificar. Gasta uma quantidade de recursos, 15k ali, 6k de ouro, 15k de conhecimento, e vai gastar também algumas pedras alquímicas. Mas agora eu vou fazer uma só. Então quando você fizer, você vai olhar o atributo novo, você pode aceitar ou recusar esses atributos, tá bem? Nesse caso aí, vocês vão ver que eu vou aceitar. Então eu aceito o atributo novo, que é esse Frenzy, troquei a esquiva por Frenzy, que é um atributo pro tanque aí. Tá bem? Só que os outros agora ficam bloqueados e eu só posso trocar esse Frenzy, que era a antiga esquiva. Então se eu quiser trocar isso, vai trocar só o Frenzy, vai ficar trocando só ele. Então aí vai ter a questão mais de você ficar farmando o item com os atributos que você quer, e quando não tiver um você vai ter que roletar. Não sei se isso vai mudar. Por agora, pessoal, tá assim. A questão é que quanto mais você ficar roletando isso, os recursos ali em cima são o mesmo, mas o custo, pessoal, vai aumentando significativamente, tá bem? Aumentar muito, tá bem? Agora a parte de endurecimento, que é a parte da liga, que tá lá também na Reforja, eu tenho algumas aí para fazer um teste, que é o reforço, vai endurecimento, que vai aí do bronze até o prata, depois é o ouro. Tá bem? Então vocês vão ter o equipamento, também adiciona atributos adicionais. Isso já tinha, não mudou muita coisa, tá bem? Então vocês pegam o equipamento que você quer, ele já está ali e você usa aquelas ligas de acessórios ali, acessórios tem para armadura e para arma, e você dá alguns atributos, melhora os seus atributos gerais do seu equipamento, tá bem? E gasta uma quantidade de recursos, como você viu aí, que não é pouco. Você pode passar para prata e a gente não consegue ver, e tem as ligas de ouro também, tá bom? Então, temos tudo isso, algumas coisas mudou a parte antiga, mas a parte mais interessante é essa transferência. Por quê? Agora você vai upando seu equipamento e pode transferir para outro, tá bem? Então, por exemplo, eu tenho o equipamento, uma luva, consigo transferir, vou usar uma orbe aí, tá vendo? Esfera, que melhora a amplificação e passa o endurecimento. Também tiraram essa última liga e agora não tem, você vai fazer sem essa última liga, mas ele transfere tudo para o equipamento novo que você quer, tá bem? Então pegou um equipamento novo, ele vai transferir tudo, ele vai gastar aí só uma quantidade absurda aí dessas pedras de diamante, o pozinho, e a liga não gasta mais. Eu não vou evoluir, pessoal, porque primeiro que eu não tinha recurso, tá bom? Para fazer isso aí, então só para vocês verem que essa transferência vai ser legal, você pode transferir principalmente aí a parte de encantamento, aprimoramento, vai ser interessante isso, vai gastar muito. Agora passando aqui rapidinho para a parte das skills novas, né? Atualmente vai vir só para tanque e para healer, que são os dois suportes. Temos aqui para o tanque a ultimate nova do tanque, tá bem? Depois disso vai vir para as outras classes DPS aí, tá bom? Que tem no jogo. Primeiro é suporte tanque, vai lançar nessa atualização. Temos aí a ultimate nova do tanque aí, mostrando só ainda 2 shards, acho que vai vir as demais depois,
tá bom? Depois do vídeo completo lá, igual eu falei, inteiro, vocês conferem no detalhe. Tem aí o lançamento do escudo, que é uma skill nova também, que já não é ult, agora só tem uma ult nova, que é aquela da espadinha do rainho lá, que eu esqueci o nome. Então você pode jogar o escudo, tem aí as duas shards aí que estão disponíveis para a gente verificar e testar. E também tem agora aqui a Ira do Gladiador, que é esse grito aí que buffa, que dá um buff no tanque. Tudo é virado para dano e comba com o atributo novo do tanque, que é o Frenzy, tá bem? Essa passiva nova aumenta o sangramento aí, tá bem? E vocês vão ver que a outra passiva, os dois atributos principais do tanque, que é o Frenzy e o bloqueio, tá bom? Um para defesa e outro é para ataque. Depende do que você setar ali, vai combar com esses atributos novos. E agora vamos conferir aqui, pessoal, as skills. Você tem a Ultimate, você vê que mudou ali, agora não tem mais o escudo, era a Ultimate do tanque, e dá um dano cabuloso, você viu que deu aí cerca de mais de 30k de dano aí, e dá um sangramento do caramba, olha aí, ó. Derrete o bicho só com sangramento, tá bem? Olha, vamos dar mais uma conferidinha aqui, vou esperar carregar aqui a skill da Ultimate, só para você ver como derrete o mob aí. E é um mob de nível alto até, nível 30, ó. Dá um dano da porra aí, ó, 18k, tá bem? E essas skills novas aí são legais, tá bom? Para questão de dano. Pro healer é a mesma coisa, tem 3 skills novas, uma Ultimate e 2 skills de dano, vá? E tem as passivas aí, que vocês estão conferindo comigo aí, eu tô equipando. Tem os atributos novos do healer também, que é relacionado a dano, e vocês vão conferir aí, quando a gente equipar, por exemplo, dano, você vai perder cura, tá bem? Importante isso, vai focar dano. E dá dano, pessoal, porque eu vi um healer derretendo um tanque aí como fosse nada, tá bem? Numa play aí do pessoal aí mostrando, eu vi num vídeo não lembro de quem foi. Mas é o legal, pessoal, que agora tem uma mecânica legal aí, por exemplo, no healer, que tem esses selos de força que é dado pela Ultimate, tá bem? Eu vou apontar aí no vídeo para vocês. Então, por exemplo, quando solta o Ultimate, ele vai mudar aí com a fumacinha vermelha, e eu ganho 2 selos. E as magias, pessoal, ganham atributos a mais, tá bem? Eficiências. Então, por exemplo, deu recal nessa caveirinha aí de veneno, que não é veneno, é queimação, em 9 segundos, por quê? Porque ele consumiu um selo, tá bem? Agora eu vou usar ela, você vai ver que, como eu não tô sem a ult, ela vai recarregar em 13 segundos, pessoal. Por quê? Porque ela ganha 30% a menos de cooldown se eu tivesse com o selo da minha Ultimate. Então vai ter uma mecânica nova aí para a questão do healer, tá bom? E uma coisa que vocês estão vendo aí, que eu tô dropei um pozinho azul tranquilamente aí num farmzinho tranquilo. Não sei se vai ser assim durante o jogo todo, mas por exemplo aqui no servidor teste dropei. E aí só vou equipar para vocês agora as shards aí do healer, que eu acabei esquecendo de equipar, e vou testar aqui nos lobinhos, e vocês vão ver de novo aí a mesma coisa que eu já expliquei. Então vocês têm esse selo de força aí que dão buffs nas skills do healer. Atualmente vai vir só essas duas e as passivas também, 2 skills mais a Ultimate, tá bom? Então quando eu solto a Ultimate eu vou ganhar esses selos de força, e as minhas skills vão consumir esses selos de força para ganhar um buff a mais quando eu usar no tempo certo. Então vai ter uma mecânica legal. E vocês vão ver que eu dropei novamente um baúzinho verde, e nesse baúzinho verde, eu acho que não sei se é em todos, vai ter novamente o pozinho, tá bem? Aqueles outros itens vão ver que dropa em baús aí, tá bem? Mas isso eu vou detalhar lá no vídeo mais comprido, eu trago em outros vídeos menores. Agora eu quero, só para finalizar, uma parte importante do tire do equipamento. Eu vou abrir, você vai ver que os baús aí dão os livrinhos, cada um dá um recurso diferente, dão um item roxo de tire menor, o tire maior, e os tires vai de 1 a 6. E o que é importante agora dessa parte? Então eu peguei um chapéuzinho para vocês verem que tem algumas restrições. Eu não consigo equipar, tá bem? Porque como você sabe, agora as classes podem equipar certos equipamentos, e esse é um de Tier 3, tá bem? E ele tem atributos bem reduzidos comparado com os equipamentos de Tier alto. Tá vendo que tem as restrições aí, ó, das classes? Eu não posso equipar. O que isso quer dizer, pessoal? Que vai chegar já também uma outra atualização, vai chegar o mercado aí, o leilão, o que seja, para vocês trocarem esse item. Isso é uma coisa que vai chegar, tá bem?
Então, pessoal, esse foi o resumo que eu queria trazer para vocês e tentei trazer o máximo de conteúdo nesses 20 minutos de vídeo, né? Apesar de ter ficado um pouco corrido, eu acho que deu para perceber bem a essência dessa atualização e o que está por vir em Skylore. Mas para você que não está satisfeito e quer saber mais detalhe, com mais calma sobre essa atualização e também sobre o servidor teste, convido a vocês conferirem amanhã o vídeo aí, que é quase uma live. Ele tem 1h20, tá bem no detalhe aí. Foi quando eu peguei e abri aí o servidor teste para conferir também a atualização. Então vocês vão conferir comigo aí na íntegra, tá? E se vocês ficarem com dúvida ainda, vocês podem usar aí o comentário aí para deixar alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida, ou também lá pelo nosso Discord do Skylore Brasil, tá? Agradeço imensamente o apoio de vocês aí por estar comigo em mais uma temporada de vídeos aqui no canal Chuchu Jogador e se vemos no próximo vídeo.